Olá, boa noite. Eu sou Adriana Giorgiani e estamos de volta para a segunda palestra do dia. Nós vamos abordar agora neste painel o tema a manifestação da violência doméstica contra as mulheres sobre os diferentes olhares, violência psicológica decorrente de acusação de alienação parental e os aspectos sociais. E convido para se juntar a mim neste painel, primeiramente, a doutora Maria Cristina Milanês Werner. Olá, doutora, como vai a senhora? É um grande prazer tê-la conosco. Doutora Maria Cristina, seja muito bem-vinda. Está nos ouvindo bem? Doutora, pode me ouvir? Sim, perfeitamente. Perfeito, seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma boa noite para todas as pessoas que nos acompanham. Perfeito, muito obrigada, senhora. Convido também a doutora Sônia Liane Ronvinsky. Tudo bem, doutora Sônia? Seja muito bem-vinda. Também é um grande prazer tê-la conosco. Obrigada, é um prazer meu poder participar desse evento tão importante. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada a nós. Convidamos também a doutora Bruna Wojnurowski de Miranda. Boa noite, doutora Bruna, seja bem-vinda. Também é um grande prazer tê-la conosco. Boa noite a todos e a todas. O prazer é todo meu estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada, doutora Bruna. E para completar este painel, eu convido também a juíza Shirley de Oliveira Rage Menezes, que também será a coordenadora deste painel. Tudo bem, doutora Shirley? Seja bem-vinda, a senhora também. Uma excelente noite aqui conosco. Boa noite, Adriana. Boa noite a todas e a todos. E é um grande prazer participar de mais um Fonavid, né? E estar aqui para mediar esse painel, essa palestra com as três pessoas tão importantes. Tenho certeza que será um evento brilhante. Perfeitamente. Então, dessa forma, como o nosso painel já está completo, eu passo o bastão para a senhora, doutora Shirley. Tá certo. Boa noite a todas e a todos. Boa noite especial aqui às nossas palestrantes. Agradeço a participação e a disponibilidade das senhoras em poder dividir conosco aqui o conhecimento, os estudos e nos fazer pensar e olhar de forma diferente. Eu queria só... Está dando para ouvir? Porque eu não ouço o retorno aqui. Eu sou Shirley de Oliveira Rage Menezes, né? Eu sou juíza titular de uma vara especializada em violência doméstica aqui no Acre e participo já do Fonavid há algum tempo. Hoje estou na diretoria executiva também e eu tenho certeza, eu estou muito feliz pelo formato estar dando certo, né? É difícil porque nesse momento de pandemia, principalmente, e por isso até foi escolhido esse tema, mas nesse momento de pandemia nós não tivemos como nos reunir como fizemos de outras vezes. Mas deu para perceber também que esse formato ele está sendo um sucesso porque ele está conseguindo atingir muitas pessoas. E olhando o tema das senhoras, é que a manifestação da violência doméstica contra as mulheres sob diferentes olhares, nós verificamos que precisamos sim entender de outras formas, olhar de forma diferente para poder atuar no nosso dia a dia. E ficamos felizes também porque dessa forma vamos conseguir atingir também um público maior. Eu vou passar aqui, dar início, né, até porque o horário nosso já está um pouco adiantado. Vou dar início aqui à apresentação das palestrantes. Mais uma vez agradeço a disponibilidade das senhoras. Eu tenho certeza que tem muito o que fazer, mas está aqui dividindo conosco esses temas tão importantes, tenho certeza que isso ficará para todos nós, ficará guardado, e não só guardado, mas
será com certeza utilizado. Eu vou iniciar aqui com a doutora Maria Cristina Werner. Ler um pouquinho aqui o currículo da doutora. Ela é mestre em psicologia de clínica na PUC do Rio de Janeiro, especialista em gênero e direito da Emerge, especialista em sexualidade humana pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, presidente da Associação de Terapia Familiar do Rio de Janeiro no biênio 2008 a 2010, vice-presidente da Associação Brasileira de Tratamento das Ofensas Sexuais, diretora de projetos sociais do Instituto de Pesquisas Heloísa Marinho, membro do Comitê de Cursos Clínicos da Federação Latino-Americana de Sociedades de Sexualidade Humana e de Educação Sexual, delegada estadual do Rio de Janeiro na Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, membro do Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero da Emerge, pesquisadora do CNPq, do Projeto Saúde Antar, junto ao ProAntar, professora na especialização do Direito Especial da Criança e do Adolescente, da UERJ, professora, supervisora, coordenadora geral da Formação em Terapia Familiar e Formação em Sexualidade Humana, do Instituto de Pesquisas Heloísa Marinho, no Rio de Janeiro, também Goiás e Rio Grande do Sul, e autora de diversos livros. Eu vou citar aqui Família e Direito, Reflexões Terapêuticas e Jurídicas sobre Infância e Adolescência. Tem ainda mais, doutora, e até parabéns pelo seu currículo tão extenso e tão rico. Eu passarei agora a palavra à senhora e fica à vontade. Ok, boa noite a todos, todas e todes. É uma honra e uma responsabilidade participar aqui do 12º Congresso do Fonavide. Eu queria saber se meu som está bom, né? Se posso continuar? Sim. Tá. Perfeito. Bom, diz que quanto pior de viver, melhor de contar. Então, para mim, a experiência do Fonavide será inesquecível. Eu espero que o próximo Fonavide não tenha essa violência psicológica por conta da tecnologia. Aliás, eu vou falar dela. Eu acho que a tecnologia já está se vingando de mim, porque eu vou falar um pouquinho sobre ela. Bom, primeiro eu queria agradecer à juíza doutora Jaqueline Machado, a presidente do nosso congresso, pelo honroso convite para estar nesse espaço privilegiado de interlocuções e de cooperações entre as ciências do direito e da psicologia. Eu gostaria de agradecer também à juíza doutora Adriana Ramos de Mello pelo convite para compor o Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e de Gênero da Emerge, que é a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, local onde eu tive a alegria, há 2 anos atrás, de ter sido apresentada por ela, a doutora Jaqueline Machado. Então, portanto, a minha gratidão é a essas 2 grandes juízas brasileiras que tanto lutam e militam em prol da causa da mulher e do enfrentamento de todas as violências que cercam a vida das mulheres no Brasil, na América Latina e no mundo. Estamos todas conectadas, mais do que especialmente no atual. Eu gostaria de cumprimentar também minhas colegas de mesa, a doutora Sônia, a doutora Bruna e a nossa juíza, a doutora Shirley Menezes. Também cumprimentar todos os demais juízes e juízas do Fonavide, bem como todas as demais pessoas que hoje acompanham ao vivo e todas aquelas pessoas que nos assistirão posteriormente esta mesa. A doutora Jaqueline Machado me pediu que trouxesse algumas reflexões acerca da violência contra mulheres. Inicialmente eu pensei que talvez não fosse necessário conceituar o termo, mas eu mudei de ideia quando me dei conta de que a tal da tecnologia nos obriga a repaginar o conceito e a reconstituí-lo na pós-modernidade. A ideia que as pessoas têm, falamos em violência psicológica, é a da violência verbal. Xingamentos, ofensas verbais, depreciações, desqualificações sobre a mulher, sobre o seu trabalho, sobre as suas ideias e suas posições ideológicas e políticas, do tipo: você é burra, você é incompetente, você não faz nada certo, tinha que ser loura, tinha que ser mulher, mulher no volante, perigo constante, você só fala abobrinha, você não entende nada de política, nem de economia, nem do preço do arroz, por que subiu, você só fala M. Coisas do gênero e segue coisas piores por aí. Além dessas, existem as frases das proposições equivalentes ou dos conectivos lógicos, das frases se, então,
que nesse caso troca a lógica proposicional por conclusões ilógicas e irracionais, do tipo: se você chegou tarde, então boa coisa você não estava fazendo. Se você vai toda sexta-feira no centro, então você deve estar encontrando alguém. O que torna a vida da mulher um inferno, encharcada por inúmeras explicações infrutíferas, porque a sensação de perder o controle machista, o ciúme doentio e a insegurança masculina não se satisfazem com nenhuma explicação. Ainda existe o que eu chamo de interrogatório da insegurança, que ocorre diuturnamente. Tem. Aconteceu alguma coisa que você não quer me contar? Você está muito estranha depois que você veio da casa da sua mãe. Ou ainda os interrogatórios situacionais, como idas à praia, restaurantes, shoppings. Você está olhando para quem? Você está mais interessado no que está acontecendo na mesa do lado do que em mim. E se a gente pensar, tudo isso vai retirando então, a espontaneidade, a liberdade, a leveza de viver e de se tornar, isso se tornam verdadeiras torturas psicológicas. Mas a violência psicológica vai muito além das palavras e por isso, comumente, ela também é chamada de violência emocional. Acredito que talvez esse seja um termo mais adequado, uma vez que o grande alvo desse tipo de violência é o de abalar as estruturas emocionais da mulher, o que desequilibra tudo aquilo que nos afeta, que nos faz sentido, e o temperamento, que é o seu jeito de ser, o que acaba por atropelar a sua estrutura de personalidade e a sua estabilidade de humor. Por que será que tantas mulheres apresentam mais transtorno de humor do que os homens? Será que a psiquiatria coteja, quando em diagnóstico, a questão relacional? O quanto essa mulher pode estar sendo exposta a situações de estresse emocional? Nós sabemos que o humor é controlado pelos neurotransmissores, que, se alterados, cutucados, mexidos, eles alteram a capacidade da mulher de lidar com o seu dia a dia e os desafios inerentes a ele. Então, tirando esse pilar de sustentabilidade psíquica da mulher, seu equilíbrio emocional, todas as demais violências a que ela sujeita têm passagem liberada. É como se houvesse o estouro da boiada. A mulher perde a capacidade de barrar as demais violências, porque ao sacudir o seu enraizamento psíquico, né, onde a mulher estaria assentada, né, a mulher, fazendo uma alusão bem simples a uma área, de tanto ser sacolejada na sua estrutura psíquica, ela deixa suas raízes à mostra, né, e morre por falta de uma nutrição adequada, que todos, todas e todos nós, seres humanos, precisamos. A mulher também, ao perder o seu centramento, vai perdendo aos poucos a sua capacidade de discernimento, de compreensão do mundo, e em especial a crença em si como pessoa e amada, que são os dois pilares da sustentabilidade psíquica. Nós precisamos nos sentir amadas, desejadas, queridas e capazes de produtiva. Assim, as agressões verbais são apenas a ponta de um iceberg perverso, já que a parte encoberta desses controles, que cerceiam o ir e vir da mulher, são submersos, escondidos e ilegais. Assim, outras atitudes de seus parceiros, e vamos incluir aqui também as atitudes das suas parceiras, como bem lembrou ontem a doutora Camila Gonçalves, em sua brilhão, podem engendrar malefícios à psique feminina de grande monta. Se antes os maridos colocavam detetives para acompanhar os passos da mulher e escuta telefônica em aparelhos fixos de casa, hoje a tecnologia propicia mais situações de controle da vida da mulher por parte do homem, como colocar GPS no aparelho celular para saber onde ela vai, onde ela está, programa espião no seu computador, câmeras escondidas no seu carro, ou ainda de stalkeá-la em suas postagens pelas redes sociais, para ver quem viu, quem segue ela, quantas fotos postou, que fotos ela curtiu, além de poder invadir a sua privacidade hackeando o seu celular, podendo printar a tela, controlar os apps, controlar os sites visitados, ver suas movimentações financeiras e seus planos e sonhos de uma forma invasiva. Assim, a violência psicológica na modernidade ganha uma grande ferramenta, a tecnologia a favor do controle masculino, que agora ocorre não somente no corpo da mulher,
mas também sobre suas ações e movimentos. Assim, a vida da mulher passa a ser uma vida sem possibilidade de imprevisto. Ao menor ato que ela faça, que fuja do corrido, como demorar mais tempo na condução do que o previsto, ou para as que têm carro, demorar um pouco mais na garagem para entrar em casa, evocam suspeitas e uma enxurrada de perguntas do tipo: com quem você estava falando? Por que você demorou para entrar em casa? Por que ainda não está no ônibus? Como se a mulher carregasse um cronômetro, cujo juiz de prova é um marido ciumento, inseguro, controlador, que vai aos poucos tolhendo o ir e vir da mulher numa cadeia sem muros, numa prisão sem paredes, gerando verdadeiros inquéritos policialescos e danosos à psique feminina. Mas, gente, há ainda situações mais escrachadas de violência emocional, como impedir o ir e vir da mulher, ou nem deixá-la sair de casa, de isolar a mulher de rede de apoio, que é a sua família e seus amigos, não permitir que ela trabalhe e tenha seu próprio rendimento e se torne autossuficiente e não dependa mais dele, mexer na sua carteira, vasculhar a sua bolsa, não permitir que ela estude, aprenda, que ela cresça na carreira, e ter acesso à sua crença religiosa, dentre tantos outros atos agressivos, repressivos e de controle. Assim, a violência psicológica pode dar como um alarme, um sentinela, como um sinal de que algo não vai bem e pode piorar. O que virá depois de tanto desrespeito, ameaça, gritos, palavrões, senões e cerceamentos? Esperar pelo pior e vislumbrar um futuro incerto gera angústia, medo e insegurança. Quando as mulheres são confrontadas com esse tipo de perigo que a violência psicológica traz, elas ativam o sistema nervoso autônomo, que é aquele que controla respiração, circulação sanguínea, controle de temperatura e digestão. Gente, quantos quadros de asma, hipertensão, febre, má digestão, gastrite, úlcera, diarreia e constipação podem estar relacionados à violência emocional e ao estresse agudo ou ao estresse crônico relacional. Talvez em audiência valesse a pena perguntar sobre a saúde física da mulher que sofre violência relacional. Admitir que o perigo, então, possa estar existindo, rondando, exige, então, da mulher uma tomada de posição para extinguir esse mal. Em outras palavras, exige ação para cessar o dano e talvez até um possível rompimento da relação conjugal. Mas é então que os problemas começam a acontecer e se tornam complexos. Essas ações são custosas, emocionalmente falando. As mulheres fazem uso, então, inicialmente, do que Freud chamou de mecanismo de defesa do ego, utilizando o processo de negação, isto é, negando a violência psicológica para fazer uma adaptação, uma gambiarra relacional, para dar conta de homens que as agridem, verbal e emocionalmente, e vão vivendo como podem, literalmente com a corda no pescoço. Uma vez o cúmulo desse tipo de violência, ao minar a autoestima da mulher, pode levá-la à espiral do suicídio ou facilitar a espiral do homicídio, nesse caso, do feminicídio. Assim, quando a ameaça verbal ou emocional se mostra mais contundente, esse repouso no processo de negação torna-se insustentável, pois a realidade bate na porta e já não é mais possível tentar tapar o sol com a peneira. Nossa primeira opção sempre, a primeira opção dessa mulher, será sempre a fuga, se possível. Segundo Jack Panksepp, a resposta de fuga está associada à ativação dos nossos circuitos do medo. O medo, e se ele for ativador e mobilizador, levará a mulher a fugir, para tentar escapar dessa relação ofensiva. Só que essa possibilidade só se mostra disponível para mulheres que contam com uma boa rede de apoio, tanto familiar como institucional, que já foi provavelmente detonada pelo parceiro. E nós sabemos também que muitas mulheres se encontram desenraizadas, longe de suas famílias de origem, de seu local de nascimento, vivendo em situações de violência estrutural, espoliadas, sem o menor conhecimento das instâncias de defesa dos direitos da mulher. A presença de prole também pode dificultar essa saída de casa. A mulher se vê então sem saída e sem perspectiva. Assim, se fugir e cessar o dano passa a não ser mais uma opção,
O passo seguinte será, então, buscar as outras duas respostas possíveis descritas na teoria dos 3 Fs em inglês. Primeiro, voar, escapar, fugir. Ela já não tem mais essa chance. Segundo F, fight, lutar. Terceiro F, freeze, congelar. Então, não sendo possível fugir, a mulher vai tentar lutar. Segundo Jack Panksepp, a resposta de luta está associada à ativação dos circuitos de raiva. Então, enquanto a resposta de fuga está medo, a resposta de luta está associada aos circuitos da raiva. Luta, medo, raiva e o terceiro que nós vamos ver, eles formam a base dos sentimentos emocionais primários que estão em torno dessa violência psíquica e emocional. A raiva é um sentimento potencial de energia de ação, que em havendo chance, permite reação. Mas, de novo, muitas vezes não é possível nem fugir e nem lutar. E isso ocorrerá com muita frequência. Primeiro, pela superioridade física do homem e pelo processo de ruína dessa autoestima da mulher. Ela não tem mais força. E assim ela poderá congelar ou colapsar. Essa resposta de congelamento tende a acontecer em situações percebidas como extremas e ameaçadoras à vida. Nesse caso, quando ocorre, o corpo entra numa imobilidade tônica, é a hipotonia, como num estado natural de paralisia. E é assim que nós encontramos muitas vezes as mulheres após um assalto sexual. Lembra que eu falei do sistema nervoso autônomo que controla a respiração, circulação, digestão? Pois é, neste caso, o corpo da mulher bater mais lentamente, a respiração fica quase imperceptível e a pressão sanguínea cai. Nos seres humanos, a resposta de congelamento ou de colapso pode levar, primeira opção, ao desmaio, onde a mulher não vê e não ouve mais nada. É morta, estando somente o corpo presente, a alma e a psique já decolaram. E o nosso personagem crítico e julgador, que existe dentro de cada um de nós, questiona: mas por que essa mulher não reagiu ao estupro? Por que ela não lutou? Por que ela consentiu? Não, ela não consentiu. Ela não conseguiu responder, porque ela não tinha mais energia psíquica para reagir. Ela colapsou. E esse é o chamado choque de horror, que sofre quem está numa situação dessa. A segunda possibilidade é a dissociação. A mulher vai se desligando de si mesma, das suas emoções, da sua mente, do seu corpo, do seu mundo ao redor, como se fosse um observador passivo, ou vivesse num sonho, passando olhos, e a vida é um pouco diferente, numa realidade à parte, criada por ela como o último recurso emocional disponível para continuar numa situação insustentável psiquicamente. De novo, as pessoas ao redor comentam: gente, parece que ela vive num mundo de fantasia. Sim, é a última que acontece numa situação extrema de violência psicológica, como é mostrado no filme Preciosa, de uma menina ofendida sexualmente pelo seu padrasto por anos. Se imaginava num show de rock no momento em que acontecia a ofensa sexual. Eu não digo abuso sexual desde 2008, que eu acho que é um nome totalmente equivocado para falar de crianças, porque a palavra abuso libera o uso e só recrimina o excesso. O corpo de criança não pode ser usado e nem usado em excesso. Então, sugiro que a gente passe a usar sempre ofensa, porque, inclusive, entra na ambiência da dor que abuso não fala. O abuso fala de uso. Bom, Daniel Siegel sugere que o bem-estar psicológico nos seres humanos é alcançado por meio de uma integração emocional, que é só possível quando nós nos sentimos acolhidas, amadas, protegidas, vivendo uma relação com nossos parceiros e família. Porém, Siegel afirma que quando vivemos estados de angústia, como viver com medo do perigo, com autoestima baixa e com ansiedade em relação ao futuro ou ao que pode vir, a pessoa não consegue mais experienciar essa sensação, esse sentimento interno de integração, que é o que ele chama de coerência interna. É como se as coisas não dessem mais liga, como se ficasse tudo fragmentado. Se essa sensação for muito intensa e persistente, o quadro vai se acentuar e vai se tornar insuportável, podendo levar ao suicídio. Segundo Van der Kolk, ele diz que uma experiência é traumática quando um evento particular ou uma série de eventos passa a definir a forma como uma pessoa organiza, entende as suas experiências. Então, podemos entender que quanto mais eventos traumáticos na vida de uma mulher, mais violência emocional, mais a rota da saúde mental sustentável se entorta,
se distorce e, no final, muito pouco sobra da dignidade emocional dessa mulher. Assim, muitas mulheres nem percebem que estão experienciando um trauma, até que semanas, meses ou até anos se passam. Seus podem ser silenciosos, graduais e insidiosos. Admitir pode ser tão traumático como viver. Por isso, alguns comportamentos exibidos pelas mulheres podem ser muito difíceis para a gente entender. Quando ela quer voltar atrás num processo, ou querer retirar a queixa, ou nem querer ir numa delegacia o seu homem. É a vergonha, aí o terceiro sentimento, de admitir a violência, a vergonha da escolha, a teoria do dedo podre. Reconhecer requer introjeção, e isso é custoso, isso é danoso, isso é sofrido. E aí, vou apresentar para vocês 3 possibilidades. Quando uma mulher passa por uma situação traumática, ela tem um choque, ela entra em crise, mas se ela for atendida de forma eficaz, rápida e de maneira adequada, isso se tornará uma aprendizagem. Seria como essa folha aqui de papel. Eu vou pegar aqui, ó. Né? Mas eu posso desamassar, eu posso passar um ferro, que ela se mantém inteira, intacta. Algumas marcas, se a gente olhar para elas, vão lembrar do fato ocorrido, mas a pessoa continua integrada, apesar do fato. É o que nós chamamos de transtorno de ajustamento. Ocorreu um estresse agudo, causou um sofrimento transitório, mas com a ajuda adequada, a vida tende a voltar ao normal em horas, em dias ou até em 2 semanas. Não mais. Porque se passar um mês, a mulher pode sofrer uma situação traumática, se ela tiver um choque, como aqui, vamos lá, outra história. A mulher teve um choque, entrou em crise, não foi atendida dentro da janela de imunidade psíquica a tempo, de forma rápida, eficaz e a contento, dentro das necessidades dessa pessoa. Se o atendimento psicológico demorar, for de pouco valor, for de baixa qualidade, for de pouca duração, sem qualificação para trauma, a pessoa poderá ir TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. É como a folha de papel. Ela fica amassada, mas nesse caso ela vai ficar cindida, rasgada. É possível a gente colar, sim, mas vai ser necessário terapia, juntar as partes do ego do que ficou fragmentado entre um antes e um depois. Existe um gap, um meio, que precisa estar para ser reconectado. Mas existe uma situação ainda mais grave, que é como entrar em 220 volts. Essa situação se dá quando a pessoa vivencia múltiplas situações de choque, entre crise, e antes que pudesse se reequilibrar minimamente do choque, ela sofre outro choque, e mais um outro. Vivendo em permanente estado de choque, crise, que pode levar a pessoa a se despersonalizar, a se desligar, a se dissociar, levar a um splitting, a uma separação do ego, numa fragmentação, como essas, ó, folhas de papel. Tudo fica separado, rasgado em inúmeros pedaços. Dessa situação, a atuação de resgate emocional precisa ser rápida, intensa e duradoura, na tentativa de resgatar os pedaços desse ego que se separa. Situações assim, de forte violência psicológica, emocional e física, podem ocorrer lapsos de memória. E a mulher só conseguir apresentar alguns fragmentos desta memória. A mulher lembra um pedaço da história, dependendo do que se pergunta. E assim ela vai responder uma parte na terapia, outra parte em juízo, outra parte na terapia. Ela vai contar o que é possível para ela. Isso não quer dizer que a cada hora seja uma história, mas que a cada hora vem um pedaço diferente da mesma história. E é importante que aquelas pessoas que julgam mulheres agredidas tenham um olhar holístico, quer dizer, do conjunto, e que conheçam esses mecanismos para não qualificar essa mulher de mentirosa, que inventa a cada hora uma história. É calibrar os ouvidos e os olhos para ouvir e ver como a violência tem só vem um pedaço, o resto fica esquecido. A compreensão de vocês precisa começar por esse olhar e esse ouvir empático dessa limitação de memória traumática da mulher. Se a gente diz que recordar é viver, relembrar é quase morrer de novo. Respeitem os lapsos de memória da mulher
Esquecer é um mecanismo psíquico de proteção. É o que a mulher pode de melhor oferecer para si mesma nesse momento. Quando o fato é por demais traumático, porque ficar na chapa quente da memória esfola o pouco do espectro de gente que sobrou de uma história ofensiva e desrespeitosa. E finalizando, eu creio que a tarefa crucial e primordial da psicologia, na qual trabalho há 35 anos, junto às mulheres que o sistema de justiça e as operadores do direito conseguiram salvar de situações traumáticas, de violência doméstica, familiar e de gênero, é tentar ajudar as mulheres, através dos atendimentos de acolhida e através das sessões de terapia, a tentar a colar os pedaços, folha de papel das vidas, que ficaram impregnadas, cheios de marcas, com as suas histórias relacionais, numa nova colagem de reação, se assim ela deseja, ou de elaboração e de reunificação, se assim for possível para ela. Muito obrigada pela atenção, é o que eu queria trazer para vocês de reflexão. Doutora, muito obrigada, doutora Cristina. Ouvindo vocês duas falando aqui, tanto a doutora Sônia como a doutora Maria Cristina, eu vi que é uma reflexão que já nós já trouxemos várias vezes aqui no Fonavid, inclusive com enunciados, mas a necessidade que os tribunais têm, né, a precisão mesmo de fortalecer as nossas equipes multidisciplinares. São as pessoas que estão ali na linha de frente também, onde vão atender essas mulheres que chegam já para a gente, para nós, juízes, quando vamos fazer um atendimento com audiência, mas muitas vezes nós não temos condições ali de ouvir atentamente a mulher da forma em que ela precisa. Então, ela precisa de um atendimento especializado, um atendimento qualificado e precisa que essas equipes, né, eu acredito, eu tenho uma equipe muito boa, mas não acredito que nem, e acredito não, tenho certeza que nem todos os juízes, principalmente os do interior, né, aqueles que estão no interior do nosso Brasil, não têm esses meios. E nós vemos a necessidade de ter, sim, psicólogos, assistentes sociais, suficientes e com uma qualificação, né, uma qualificação feita pelo tribunal para que possam receber essa mulher da forma como ela precisa ser recebida, porque elas realmente chegam despedaçadas. Isso me tocou muito, porque eu já tenho algum tempo que eu estou em vara de violência doméstica, e eu já vi muita coisa, nós todos já vimos muitas coisas, né? E essas mulheres que perdem realmente a autoestima, que chegam, já chegou uma para mim e disse que estava apenas esperando o dia de morrer, porque não precisava separar, não precisava não, só queria que deixasse ela no cantinho dela para morrer em paz quando tivesse o momento. Então, assim, você vê que precisa de um trabalho maior. E eu vou já passar para próxima palestrante, senão vou acabar tomando o tempo das senhoras, desculpem, que eu realmente me emocionei com as falas.